Nesta aula, iremos trabalhar com a função seno e com a função cosseno. Função seno. Podemos associar um número real x qualquer ao seno de um arco que mede x radianos, ou seja, associar x ao seno de x. Então, a função seno é uma função f de R em R que associa cada número real x ao correspondente seno de x. Por exemplo, para um x igual a π sobre 2, associamos o número 1, pois o seno de π sobre 2 vale 1. Função cosseno. Da mesma forma, podemos associar um número real x qualquer, que mede x radianos, ao cosseno de x. Então, a função cosseno é uma função f de R em R que associa cada número real x ao correspondente cosseno de x. Por exemplo, para um x igual a 2π, associamos o número 1, pois o cosseno de x é 1. Vamos construir o gráfico das funções seno e cosseno, atribuindo valores a x e calculando os valores correspondentes de f de x, ou seja, de y. Então, para isso, nós vamos utilizar todos os ângulos deste ciclo trigonométrico, que serão os valores de x. Não podemos nos esquecer das reduções ao primeiro quadrante e das projeções nos eixos dos senos, para verificação dos sinais dos senos, e no eixo dos cossenos, para verificação dos sinais dos cossenos. Olhem aqui. Todos os arcos que estão no primeiro quadrante, se nós projetarmos no eixo dos senos, iremos verificar que os valores de seno serão positivos. Todos os arcos que estão no segundo quadrante, ao realizarmos a projeção no eixo dos senos, verificamos também que os sinais são positivos. Já no terceiro quadrante, ao realizarmos essas projeções, todas elas caem na parte negativa do eixo x. Desta forma, teremos valores aqui negativos para o seno. No quarto quadrante também, todas as projeções dos arcos no quarto quadrante nos trarão valores negativos para o seno. Cosseno agora. A projeção deve ser realizada no eixo dos cossenos. Realizando as projeções no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. No segundo quadrante, observem que as projeções elas caem na parte negativa do eixo dos cossenos. Portanto, no segundo quadrante, todos estes arcos terão um valor negativo para o cosseno. No terceiro quadrante, a mesma coisa, um valor negativo. Já no quarto quadrante, as projeções dos arcos que aqui estão caem na parte positiva do eixo dos cossenos. Portanto, o cosseno será positivo, tá? Bem, para a construção do gráfico da função seno, f de x igual a seno de x, nós vamos precisar da tabela dos ângulos notáveis, com os valores de seno. Então, 30 graus, seno 1/2. 45 graus, seno raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, estes ângulos aqui são os ângulos que estão no primeiro quadrante. Os demais ângulos, no segundo, terceiro e quarto quadrantes,
nós faremos as reduções ao primeiro quadrante e utilizaremos estes valores para o seno apenas realizando o ajuste dos sinais conforme as projeções que vimos anteriormente. Para a construção do gráfico da função cosseno, f de x igual a cosseno de x, vamos precisar da tabela dos ângulos notáveis com os valores do cosseno. Então, os mesmos ângulos, 30, 45 e 60. Então, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1/2. Então, com esses valores e as projeções e reduções ao primeiro quadrante, nós vamos montar depois uma grande tabela para a confecção do gráfico. Antes de construirmos o gráfico, vamos transformar todos os valores que estão em graus para radianos. Veja como é fácil. Vamos começar pelos arcos que, reduzidos ao primeiro quadrante, terão o valor de 30 graus. Então, 150, o 210 e o 330. 30 graus para radianos, basta dividir por 180, simplificar e chegamos em π/rad sobre 6. A palavra rad não vai mais aparecer, mas fica subentendido que ela está aqui. Pense assim, 150 graus pode ser escrito como 5 vezes 30. Portanto, 5 vezes 30, que é π sobre 6. 5 vezes π sobre 6. 210 graus pode ser escrito como 7 vezes 30. 7 vezes π sobre 6. 330 graus pode ser escrito como 11 vezes 30. 11 vezes π sobre 6. Agora, vamos para os ângulos que, reduzidos ao primeiro quadrante, terão o valor de 45. 45, 135, 225, 315. 45 graus, divide por 180, simplifica, vai chegar em π sobre 4. 135 graus pode ser escrito como 3 vezes o 45, portanto, 3 vezes π sobre 4. 225 graus pode ser escrito como 5 vezes o 45, portanto, 5 vezes π sobre 4. 315 graus pode ser escrito como 7 vezes 45, portanto, 7 vezes π sobre 4. Só faltam os ângulos que, reduzidos ao primeiro quadrante, terão o valor de 60. 60, 120, 240 e o 300. 60 graus, dividido por 180 e simplificando, chegamos em π sobre 3. 120 graus pode ser escrito como 2 vezes 60, portanto, 2 vezes π sobre 3. 240 graus pode ser escrito como 4 vezes 60, portanto, 4 vezes π sobre 3. 330 graus pode ser escrito como 11 vezes 30, portanto, 11 vezes π sobre 3. Gráfico da função seno. Antes de irmos para o gráfico, precisamos organizar os nossos valores em uma tabela. Primeiro quadrante. Os arcos no primeiro quadrante são 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3 e chegamos no eixo 90 graus, π sobre 2. Os valores de seno
para estes arcos serão 0, 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. E os pares ordenados estão aqui, que são os pontos que nós iremos marcar no gráfico. Segundo quadrante. Os arcos são 2π sobre 3, 3π sobre 4, 5π sobre 6 e chegando lá no eixo 180 graus, π. Os valores de seno desses arcos serão raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1/2 e 0. E os pares ordenados aqui estão. Observem que, tanto no primeiro quadrante quanto no segundo quadrante, temos valores positivos para o seno. Terceiro quadrante. 7π sobre 6, 5π sobre 4, 4π sobre 3, 3π sobre 2, já chegando lá em 270 graus em cima do eixo. Valores do seno: menos 1/2, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 e menos 1. São os mesmos valores referentes aos ângulos de 30, 45 e 60. Porém, no terceiro quadrante, o seno é negativo. Pares ordenados. Quarto quadrante. Temos 5π sobre 3, 7π sobre 4, 11π sobre 6 e completamos uma volta 360 graus. Os valores também são negativos para o seno. E aqui estão os pares ordenados. Então, aqui estão todos aqueles ângulos que nós transformamos em π radianos e que estavam no ciclo trigonométrico, completando uma volta inteira, certo? Muito bem. Então, agora vamos para o gráfico da função seno. Marcando todos aqueles pontos da tabela no gráfico, percebemos a formação desta curva aqui, que se chama curva senoide. E o gráfico, então, fica assim. Observem que nós fizemos os valores aqui no primeiro quadrante até 90 graus. No segundo quadrante, chegamos em 180. No terceiro quadrante, chegamos aqui em 270. E no quarto quadrante, completamos uma volta inteira, 360. Como há infinitos valores para x entre aqueles indicados na tabela, há infinitos pontos no gráfico da função seno de x, entre aqueles cujas coordenadas foram obtidas. Como o domínio da função seno é o conjunto dos reais, há valores de x menores que 0 e maiores que 2π. O gráfico anterior havia sido desenhado somente no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Porém, existem infinitos valores de x, além daqueles que foram indicados na tabela. Então, a função, ela vem lá do menos infinito até o mais infinito, certo? Características da função seno. Observem aqui o gráfico e as características. Primeiro, o domínio da função seno é o conjunto dos números reais, que são todos os valores possíveis para x. A imagem da função seno corresponde ao intervalo que vai de -1 até 1, intervalo fechado. Olhem aqui no gráfico.
O menor valor possível para o seno é aqui em menos 1. O maior valor possível para o seno está projetado aqui, ó, em 1, no eixo Y, onde eu visualizo a imagem. Portanto, de menos 1 até 1. A função f, seno de x, é periódica e tem período 2π, pois seus valores se repetem de 2π em 2π. O que significa isso? Observem aqui esta primeira parte da nossa função. Ela sobe, desce, desce e sobe. Agora, a partir deste ponto, este mesmo comportamento irá se repetir por mais um período, que é 360 graus. Olhem, sobe, desce, desce, sobe. E assim ela vai repetindo este comportamento ao longo do gráfico. Sobe, desce, desce, sobe. Sobe, desce, desce, sobe. Certo? Por isso que ela é chamada de função periódica e o período é 2π. A função seno de x é ímpar, pois para todo x pertencente ao domínio da função, temos imagens opostas, quando substituímos os valores de x por valores opostos. Olhem aqui. Por exemplo, vamos pegar esse π sobre 2. Esse é um valor para x. Projetando a sua imagem aqui, encontramos 1. Agora, vamos pegar o valor oposto a x, que está aqui, menos 1/2. Projetando aqui a sua imagem, encontramos menos 1. Imagens opostas para valores opostos de x são característica de função ímpar. Gráfico da função cosseno. Então, da mesma forma que nós organizamos os valores do seno em tabelas, vamos fazer isso com o cosseno. São os mesmos valores, os mesmos arcos no primeiro quadrante, porém, agora vamos encontrar o cosseno desses arcos. E os pares ordenados. No segundo quadrante, vamos observar que os valores para o cosseno serão todos negativos. Pares ordenados. No terceiro quadrante, também os valores do cosseno serão negativos. Então, aqui estão os arcos, os valores, todos negativos, e sempre com relação a 30, 45 e 60, fazendo as reduções ao primeiro quadrante, os pares ordenados. No quarto quadrante, já teremos valores positivos para o cosseno. Pares ordenados.
Pronto. Então, aqui já estão organizados os valores para o cosseno e já podemos montar o nosso gráfico, tá? Marcando esses pontos aqui no plano cartesiano. Gráfico da função cosseno. Então, aqui estão todos os pontos. Observe. Primeiro quadrante, chegamos em 90. Segundo quadrante, chegamos em 180. Terceiro quadrante, chegamos em 270. E quarto quadrante, chegamos aqui em 360. E a curva, portanto, é uma cossenoide e ela fica assim. Tá? Bem, como há infinitos valores para x entre aqueles indicados na tabela, também há infinitos pontos no gráfico desta função cosseno, além daqueles, né, que foram obtidos anteriormente. Então, olhem aqui, a nossa função havia sido desenhada apenas para um período, ou seja, 360 graus. Então, ela estava aqui, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Mas nós sabemos que essa função ela é infinita. Ela vem lá do menos infinito, ó, infinitos pontos, coloquei alguns aqui para vocês visualizarem, e ela continua infinitamente, além do 2π, certo? Características da função cosseno. Vamos observar aqui o gráfico da função cosseno. O domínio desta função é o conjunto dos números reais, que são todos os valores possíveis para x. A imagem é o intervalo que vai de -1 até 1, da mesma forma que no seno, porque nós temos uma circunferência de arco unitário, né? Olha aqui, -1 é o menor valor e 1 é o maior valor na imagem. Essa função cosseno, ela também é uma função periódica, tem período 2π. Vamos observar o comportamento dela aqui no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, ó. Ela desce, desce, sobe e sobe. Então, esse comportamento, ele vai se repetir ao longo do gráfico, no período de 2π em 2π. Então, a cada 360 graus, esse comportamento poderá ser verificado. Desce, desce, sobe, ó, um período aqui, né? Termina aqui. Aí desce, desce, sobe, sobe. Desce, desce, sobe, sobe. Desce, desce, sobe, sobe. Então, essa função, ela é uma função par. Vamos verificar por quê. Vamos pegar aqui o valor de π para x. Projetando no eixo das ordenadas, encontramos uma imagem -1. Agora, vamos pegar um valor oposto a esse, que está aqui, ó, -π. Projetando a sua ordenada, encontramos -1 também. Portanto, eu tenho imagens iguais para valores opostos de x. A função é par.